Boa noite a todos. 19 horas, conforme o combinado, né, proposto. Estão todos aí? Deixa só o Diogo me dar um ok. Opa, Neto, estamos por aqui. Boa noite. Certo. Bom, pessoal, é com imensa satisfação que hoje será o encerramento, né, do nosso ciclo de palestras virtual de PET Silvestre. E aí, eu queria dar alguns informes para vocês. O ciclo de palestras ele é promovido pelo Programa de Ensino Tutorial, o PET Zootecnia da UFRPE, né, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje será a nossa palestra final de encerramento. Por favor, né, desliguem os áudios e as câmeras, que vai ajudar a evitar interferências na hora da palestra. Os 15 minutos iniciais e os 15 minutos finais serão disponibilizados 2 atas de frequência, né, de listas de presença, então se atentem às listas de presença. Essas listas de presença é importante porque confere 75% da carga horária necessária para a certificação de nosso evento, ok? E as dúvidas que forem surgindo referente à palestra, vocês podem colocar aqui no chat, estaremos anotando todas, para no final da palestra estar repostando elas para o Diogo, ok? Então agora eu convido o Diogo, né, para proferir a sua palestra, Manejo Extensivo de Jacarés, o caso do RDS Mamirauá. O Diogo, ele é graduando de zootecnia, mestre em Administração e Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, analista de pesquisa em conservação e manejo de jacarés do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Trabalha com jacarés amazônicos desde 2013 nos temas análise de cadeias produtivas, manejo comunitário de fauna e conflitos com a fauna silvestre. Bom, Diogo, boa palestra para você. Sinta-se à vontade. Boa palestra a todos. Obrigado, Neto. Obrigado, pessoal. Boa noite. Todo mundo me escuta bem? Todo mundo me vê bem? Tranquilo? Beleza. Bom, eu queria começar a palestra, pessoal, falando para vocês o que eu falei para a Larissa e para o Neto um pouco mais cedo. Queria pedir para vocês bastante energia positiva, tá? Pensamentos positivos, porque a internet aqui no interior do Amazonas é uma caixinha de surpresas. Então, todo mundo aí torcendo para a conexão permitir a gente ter uma palestra sem interrupções. Tá bom, pessoal? Vou colocar aqui a palestra para a gente começar. Só um segundinho. Só me dá um feedback aí, galera. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Beleza. Está sim, está sim. Tá, né? Bom, pessoal, Neto já me apresentou. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que possa contribuir de alguma forma, né? Essa conversa que a gente vai ter. Essa palestra, pessoal, a ideia é trazer para vocês um pouco desse tipo de atividade, né? Dessa atividade produtiva, que é uma atividade extremamente recente no Brasil, tá? É uma atividade regulamentada há pouco tempo, né? Tem coisa de pouco mais de 20 anos que começaram a discutir manejo extensivo de fauna no Brasil, tá? Então, existem pouquíssimos empreendimentos, pouquíssimos projetos que possuem, né, essa característica de manejo extensivo de fauna no Brasil. Então, a ideia aqui é trazer um pouco para vocês esse manejo extensivo, especificamente de jacarés, tá? que é com o que eu trabalho, e, para isso, utilizar como exemplo o manejo extensivo de jacarés aqui na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, tá? RDS Mamirauá, que é uma unidade de conservação aqui no estado do Amazonas, onde eu trabalho, onde eu ajudo, né, trabalho como assessoria técnica no desenvolvimento do manejo extensivo de jacarés, tá? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, começar pelo começo. Se a gente está falando de manejo, né, manejo de jacaré, a gente tem que primeiro definir, né, o que é manejo, né, saber essas questões de significado mesmo da palavra. Esse manejo que a gente vai tratar hoje, pessoal, é um manejo que significa administração ou gerenciamento
de um dado recurso, tá? Então, quando eu falo manejo de jacaré, eu estou falando em sistemas de gerenciamento do jacaré enquanto um recurso que é utilizado por alguém ou um grupo de pessoas, tá bom? O manejo de fauna, no mundo todo, ele é dividido, ele é categorizado em 3 categorias, tá? Existem categorias intermediárias, né, entre essas 3, mas, a grosso modo, o manejo de fauna, inclusive o jacaré, ele ocorre em um de 3 dessas categorias. A primeira é o manejo intensivo, tá? Então, se a gente considerar um sistema natural, né, que eu estou chamando aqui, seria como o ambiente natural que não está sendo explorado diretamente pelo ser humano, e um sistema produtivo, né, que é o sistema de uma atividade produtiva desenvolvida pelo ser humano. O manejo intensivo, que é conhecido como farming, nesse tipo de manejo, o sistema produtivo ele não é diretamente dependente ou envolvido com o sistema natural, tá? Então, significa que no sistema intensivo, o sistema de produção ele é fechado, ele é em ciclo fechado. Então, por exemplo, no caso do jacaré, o sistema de farming de jacaré, significa que o jacaré nasce, se reproduz, é alimentado, é abatido em um sistema fechado, tá? Ele não tem nenhuma dependência direta do ambiente externo, do ambiente natural, certo? O sistema intermediário, que é o sistema de ranching, né, que é o sistema semi-intensivo. Nesse sistema, o sistema produtivo ele tem alguma dependência direta do sistema natural, certo? Nesse sistema produtivo de ranching, em geral, essa parte de dependência do sistema natural é a parte de reprodução. Então, no caso do jacaré, né, usar sempre aqui o jacaré como um exemplo para facilitar. Os animais eles se reproduzem na natureza e os ovos do jacaré são coletados na natureza e levados para um sistema fechado, tá bom? Então, nesse sistema, os processos produtivos são todos numa fazenda, menos a reprodução. A reprodução se dá na natureza e são coletados filhotes ou ovos para serem recriados no sistema intensivo, no sistema fechado. Esses animais que são coletados na natureza, esses ovos ou filhotes, eles são, obviamente, coletados a partir de uma série de critérios técnicos e científicos que falam o quanto, né, de ovos e filhotes podem ser retirados da natureza sem causar problema àquela população, tá? Então, existe o que a gente chama de cota, né? Existe uma contagem dos animais, uma contagem dos ninhos, e uma porcentagem desses que são contados é que podem ser explorados, certo? E, por fim, a gente tem o sistema extensivo, tá? O sistema extensivo é chamado de harvesting, né? E é o sistema que eu vou tratar mais especificamente com vocês hoje. É o sistema que a parte produtiva, né, o sistema produtivo, ele é totalmente desenvolvido, ele é totalmente, diretamente dependente do sistema natural. Como assim? É um sistema de produção animal, onde o animal que está sendo explorado é um animal de vida livre, tá? Então, é um animal selvagem que está na natureza e está sendo explorado. Assim como o sistema de ranching, esses animais eles são explorados somente depois de uma série de critérios técnicos e científicos que vão e falam, olha, você tem quantidade X de jacaré e você pode só utilizar tantos % dessa quantidade, tá bom? Então, existe também uma cota, né, a partir de uma série de contagens, uma série de levantamentos daqueles animais, de quanto pode ser aproveitado, tá bom? Então, é um sistema que ele é totalmente dependente do ambiente natural. Além dessas 3 categorias, a gente tem o chamado manejo de base comunitária ou manejo comunitário, tá? Esse manejo de base comunitária, ele nada mais é do que qualquer um desses sistemas, né, do mais intensivo até o extensivo, realizado por comunidades tradicionais, né, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, tá? E qual a importância, o porquê desse manejo ser desenvolvido? O manejo de base comunitária, ele visa principalmente 2 pontos. Ele visa adequar sistemas tradicionais que já existem, né? Então, o manejo de base comunitária, ele é um sistema de gerenciamento de um recurso, no caso aqui a gente está falando do jacaré, né? Numa região, numa localidade onde esse recurso ele já é utilizado, tá? Então, se a gente está falando de comunidades tradicionais, imagina que existe uma determinada região onde comunidades tradicionais, historicamente, aproveitam o jacaré, né? Caçam jacaré, comem jacaré, ou vendem, enfim, né? Se aproveitam do jacaré enquanto um recurso.
Então, o manejo de base comunitária, ele visa pegar esses sistemas que já existem e adequar. Adequar de que forma? Adequar do ponto de vista legal, então regulamentar esse manejo, e a regulamentação também associada a aspectos de sustentabilidade, tá? Então, é um sistema que visa pegar locais que exploram uma determinada espécie e tornar aquela exploração uma exploração sustentável, né? Então, diversos critérios de sustentabilidade são inseridos nesse tipo de local que já explora a espécie. E, consequentemente, com isso, ele visa também conservar essa espécie explorada e o meio ambiente, tá? Então, imagine o seguinte, existe um determinado local onde o jacaré é caçado, historicamente, há diversos anos, e um sistema de manejo de base comunitária, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa caça e vai inserir critérios de sustentabilidade. Falar a época do ano que pode ser feito o manejo, falar tamanho mínimo e tamanho máximo daquela espécie, proporção sexual, né? Então evitar pegar fêmea, evitar pegar animais na época de reprodução, tá bom? Então, ele visa manter essa questão cultural, essa questão histórica de exploração da espécie, mas sem que aquela espécie entre em declínio ou seja prejudicada pela sua exploração. Bom, se a gente está falando de manejo de jacaré, né, a gente já entendeu o que é esse manejo, né, essa forma de gerenciamento, é importante a gente saber também quem são os jacarés, né? Bom, os jacarés eles são répteis, tá? São répteis da ordem dos crocodilianos, né? Essa ordem é a ordem que conta com os crocodilos, com os jacarés e com os gaviais. Os jacarés eles são os crocodilianos da família Alligatoridae, tá bom? No total, no mundo todo, são 8 espécies de jacaré, tá? Dessas 8 espécies, 6 ocorrem no Brasil. Então, o Brasil é o país mais rico em espécies de jacaré do mundo, tá? Dessas 6 espécies, né, as 6 espécies elas passam por alguma forma de exploração no Brasil, né? Desde caça de subsistência, né, para alimentação das famílias, algumas passaram historicamente por caça comercial e também existem programas de manejo desses sistemas que eu falei para vocês, né, de farming, ranching ou harvesting, desenvolvido com algumas dessas espécies. Na tela que está aparecendo para vocês, existem as 4 espécies que ocorrem aqui na RDS Mamirauá, no Amazonas, tá? Essas pequenininhas que estão na minha mão aqui, no cantinho direito, são as espécies do gênero Paleosucos, tá? Paleosucos palpebrosos e Paleosucos trigonatos, né? O jacaré-paguá e o jacaré-coroa. Existem também uma série de outros nomes populares, né? Jacaré-pedra, jacaré-ferro, jacaré-anão. São espécies, como esse nome jacaré-anão fala, são espécies de pequeno porte, né? Então são animais aí de 1,20 m, 1,5 m, né? Que não têm um histórico de exploração muito acentuado. Eles são animais de pequeno porte, eles em geral vivem muito em locais muito adentrando, né, na mata, então de difícil acesso, e eles têm a pele muito ossificada, eles têm muitos osteodermos na pele que evita que a pele seja utilizada comercialmente. Então eles são espécies que não têm um histórico de exploração, né? Existem alguns trabalhos que demonstram que existe a caça de subsistência, né? Desses animais sendo caçados para alimentação, mas nada comercial é realizado com esses animais. Esses outros do lado esquerdo são o jacaré-açu, que é o Melanosuchus niger, é esse de cima, esse mais escuro, e o jacaré-tinga, que é o caimã crocodilos, esse de baixo. São animais aí já de maior porte, né? O Melanosuchus niger, o jacaré-açu, o macho pode ultrapassar os 5 metros de comprimento, então é um jacaré realmente de grande porte, né? É o maior jacaré, né? É o maior crocodiliano da família Alligatoridae. E o jacaré-tinga já é um animal de médio porte, né? Então você vai ter um animal adulto aí chegando por volta de 2,5 metros, no máximo 2,70 metros. Essas duas espécies, sim, né, além da exploração de subsistência, têm um histórico de exploração comercial muito forte, né? Principalmente aqui na região amazônica. São animais que passaram durante algumas décadas, né, por volta dos anos 1970, 1980, por uma exploração muito drástica, né? Uma exploração muito ampla, né? Um mercado de larga escala, e essas espécies elas quase foram extintas, tá? Mas conforme foram se trabalhando mais questões de controle de comércio internacional, proibição de uso de fauna no Brasil, né? A lei da fauna, essa lei 5.197 que está no texto, em alguns locais essas espécies começaram a se recuperar, tá?
Essas espécies, legalmente, elas podem ser utilizadas em sistemas de farming ou ranching, né, por essa instrução normativa do IBAMA, né, instrução normativa 07. Então, são espécies que podem ser exploradas em sistemas intensivos ou semi-intensivos. E o harvesting, por mais que não seja diretamente relacionado com o jacaré nessa lei, né, esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, o SNUC, que é uma lei publicada nos anos 2000, ela permite o manejo comercial de recursos naturais em algumas categorias de unidade de conservação, né, que são a RDS, né, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RESET, que é a Reserva Extrativista, e as FLONAS, né, que são florestas nacionais. Então, nessas 3 categorias, pode existir o manejo comercial de recursos naturais, né? Então, dentre esses recursos naturais, se enquadram também os jacarés. Então, um ponto importante, pessoal, é que esse manejo em unidade de conservação, ele só pode ser desenvolvido por comunidades tradicionais. Então, significa dizer que, no Brasil, todo manejo extensivo, todo harvesting, ele é também um manejo de base comunitária, tá? Somente comunidades tradicionais podem realizar harvesting no Brasil, certo? Bom, a partir daqui eu vou começar a trazer mais exemplos, né, de como foi desenvolvido, como é desenvolvido o manejo de jacaré na RDS Mamirauá, tá bom? Bom, para contextualizar vocês, a RDS Mamirauá é a primeira RDS do Brasil. Inicialmente ela era uma estação ecológica, né, que é uma categoria de unidade de conservação que não permite pessoas morando ou recursos naturais sendo explorados. E em 1996 ela foi recategorizada como RDS, exatamente porque essa categoria de unidade de conservação é uma categoria que visa juntar, né, o desenvolvimento local com a conservação. Então, ela permite pessoas morando e permite o manejo de recursos naturais. Tá? A partir depois desse momento, né, depois de 96, quando ela foi recategorizada como RDS, uma série de projetos de manejo de recursos naturais, né, principalmente Pirarucu, o Jacaré também iniciou um pouco depois, manejo madeireiro, enfim, diversos projetos foram iniciados. E como foi uma categoria que mostrou ter sucesso, ela foi enquadrada, né, futuramente no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, aquela lei que eu falei agora há pouco, né, dos anos 2000. Então, a RDS passa a ser uma categoria possível de unidade de conservação no Brasil. A RDS Mamirauá, ela é uma unidade de conservação aqui da região do Médio Rio Solimões, que é uma região aqui do interior do estado do Amazonas. Ela é a maior área de conservação de várzea, né? Então, é uma área de 1.124.000 hectares de locais alagáveis, né? Então, a variação do nível da água durante o ano chega, dependendo do lugar, chega até 10 ou 12 metros. Então, praticamente não existe terra firme na RDS Mamirauá, né? Ela é basicamente formada por várzea, que são regiões que, pelo menos 4 ou 5 meses por ano, estão alagadas aí por um nível de água que pode chegar até 10 metros, 10, 12 metros, certo? A RDS Mamirauá, ela é dividida em setores políticos, que, por sua vez, são formados por diversas comunidades tradicionais, tá bom? Então, as comunidades tradicionais de ribeirinhos, de pescadores, elas se organizam em setores políticos. Bom, e como é que começou essa história do manejo de jacaré na RDS Mamirauá? O projeto inicial de manejo comunitário de jacaré, ele foi iniciado em 2003. Tá? Oficialmente, ele começou em 2003, mas desde o final dos anos 90 já existia muita discussão a respeito de realizar um manejo de jacaré na região. Principalmente por esses 3 pontos, que estão aqui logo abaixo. Né? O histórico de caça, tá? Então o jacaré-açu e o jacaré-tinga, né, que são essas 2 espécies que ocorrem aqui, que têm um histórico de uso comercial, né? Então essas 2 espécies eram caçadas e ainda são caçadas em algumas áreas da RDS Mamirauá. Então, as comunidades tradicionais aqui da RDS têm um histórico de exploração do jacaré, né? O jacaré já era um recurso muito utilizado pela população moradora, então já existia esse costume, essa cultura de explorar o jacaré, né? Desde o consumo do jacaré, né, da subsistência, até a venda, né? Então, historicamente, isso aí passou desde a venda de couro, né, para o mercado internacional, e aí depois, aos poucos, foi se regulando, foi começando a ficar mais rigoroso, e aí a exploração desses jacarés passou a visar
o fornecimento de carne internamente no Brasil. Né? E depois passou para também a caça de jacaré para fornecimento, inclusive como isca para a pesca de alguns peixes. Né? Então, existe histórico de diversas formas de exploração de jacaré na reserva. Então, as pessoas que moram aqui, já desde muito tempo, solicitavam, demandavam que fosse desenhado um sistema de manejo para eles poderem utilizar o jacaré de uma maneira legalizada. Tá? Além disso, também no final dos anos 90, uma série de pesquisas que já vinha sendo desenvolvida aqui, né, desde a criação da reserva, demonstraram que existiam grandes populações de jacaré, né, populações com tamanhos viáveis para serem manejadas, em diversas matas alagáveis aqui da região. Né? Então, eram populações muito grandes, né, populações que haviam se recuperado do período de caça, né, principalmente porque, pela criação da reserva, né, que evitava que os animais fossem caçados de maneira comercial lá dentro, e pela proibição da caça como um todo no Brasil, publicada na Lei de Proteção à Fauna, que foi publicada em 1967. Né? Então, essas proibições internas, né, essas leis internas, acabaram favorecendo que populações de jacaré nessa região se recuperassem e atingissem grandes tamanhos. E, finalmente, pela possibilidade legal de manejo que foi apresentada exatamente pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação nos anos 2000. Tá? Então, esses 3 pontos, um histórico local de aproveitamento, as grandes populações de jacaré que poderiam ser manejadas e a possibilidade legal de utilização do recurso, indicaram que seria interessante fazer um sistema de manejo extensivo de base comunitária de jacarés aqui na região. Então, esse projeto ele foi iniciado no setor Jarauá, tá? Esse setor que está demarcado meio amarelo, meio alaranjado, mais para baixo da tela. Tá? Esse piloto ele foi composto por uma série de pesquisas e monitoramentos, né, que visavam identificar o tamanho das populações, onde é que estavam esses jacarés, né, quais eram as espécies, onde é que eles se reproduziam. E, a partir dessas pesquisas, foram realizados abates experimentais entre o ano de 2004 e 2010, exatamente para desenvolver questões técnicas que ainda não existiam na legislação. Tá? Então, uma série de critérios técnicos de como é que tem que ser o abate, quais são as características dos animais que podem ser abatidos. Né? Então, essa série de características foi pesquisada ao longo de abates experimentais que ocorreram, né? 5 abates entre 2004 e 2010. Atualmente, nós temos 3 áreas que são assessoradas aqui pelo Instituto Mamirauá, que é a instituição que eu trabalho, o setor Jarauá, né, que continua sendo o piloto, né, continua sendo o setor focal para o desenvolvimento do manejo de jacaré, então é o único setor que até hoje realizou abate, e outros 2 setores, que são o setor Aranapu e Panauã de Baixo, que são esses um pouco mais para cima, né, que estão marcados de vermelho e de branco, que são setores onde são feitas as pesquisas e os monitoramentos. Né? Então, são feitos os levantamentos dos animais, os levantamentos das áreas de reprodução, mas que ainda não foi possível realizar abates nessas regiões. Tá? Bom, existe uma série de critérios, como eu falei para vocês, que tem que ser obedecidos, que tem que ser atendidos para se fazer o manejo extensivo no Brasil. Um ponto fundamental são as bases legais, né? O arcabouço legal que permite isso. Como eu falei para vocês, essa é uma atividade extremamente nova no Brasil. Né? Além daqui da RDS Mamirauá, só tem mais um local, né, que é a Resex Cunhã, em Rondônia, que realiza manejo de jacaré também. E esses 2 foram desenvolvidos nos últimos 20 anos. Né? Então, é uma atividade extremamente nova. Então, ainda mais por isso, deve existir sempre um cuidado muito, muito grande com a questão legal, porque é uma questão, inclusive, que ainda está evoluindo, que ainda está aprendendo, sendo revisada, o arcabouço legal. Então, as bases legais federais, tá? Isso federais no sentido de unidades de conservação federais e, no caso de abates em nível federal, né? Abates em abatedouros com o Serviço de Inspeção Federal. Existe a Instrução Normativa do ICMBio, número 28, de 2012, que trata especificamente do manejo de jacaré, né, em algumas categorias de unidade de conservação, que são aquelas que eu falei para vocês, né, RDS, Resex e Flona. E o decreto 9.013 de 2017, que é o RISPOA, né, o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que traz o jacaré dentro da categoria de pescado. Tá?
Então, do ponto de vista sanitário, o jacaré, em nível federal e também em nível estadual, ele é considerado um pescado, tá bom? Bom, e aqui as bases legais para o manejo que a gente desenvolve aqui, que a gente assessora, né? Então, são as bases legais estaduais e locais aqui na R10 Mirauá, no estado do Amazonas. Bom, pelo aspecto sanitário, nós temos a instrução normativa da CEPROC-ODESAV, que é a IN 001 de 2011, que, assim como a base federal, traz o jacaré como pescado, tá? Então, ela apresenta critérios de como tem que ser o abatedouro para jacaré, né? Então, também do ponto de vista estadual, obviamente, o jacaré é pescado, certo? Então, o jacaré ele tem que ser abatido e beneficiado em estabelecimentos que sejam licenciados como estabelecimentos para pescado, certo? Isso do ponto de vista sanitário. Do ponto de vista ambiental, nós temos a resolução CEMAAM 008, também de 2011, que traz aspectos ambientais, né, aspectos ecológicos, para se poder aproveitar o jacaré em manejo extensivo, em unidade de conservação no Amazonas. E ele traz como um documento para avaliação desses critérios o chamado plano de manejo. Tá? Esse plano de manejo ele apresenta os seguintes pontos que têm que ser atendidos para os órgãos ambientais responsáveis, no caso o IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Eles precisam avaliar esse plano de manejo e liberar, né, autorizar esse plano de manejo para que o manejo extensivo seja feito. Então, essa resolução ela traz o seguinte: as espécies possíveis para manejo extensivo. Então, são o jacaré-açu e o jacaré-tinga, tá? São as duas espécies que podem ser manejadas extensivamente aqui no estado do Amazonas. Ele traz a cota, aquela questão que eu trouxe para vocês, sobre uma quantidade que é permitida ser explorada. Então, a cota é de 30% dos animais dentro da faixa de tamanho proposta no plano de manejo. Como assim? Todo ano é feita uma série de contagens, né, uma série de levantamentos de jacaré, eu vou falar um pouco mais para frente. Essas contagens vão estimar quantos jacarés tem na área, e a partir dessa estimativa, você estima também nessas contagens o tamanho daqueles animais, e 30% desses animais contados vai ser a quantidade de jacarés que podem ser abatidos. Tá? Então, esses 30% é uma quantidade que pode ser explorada sem causar danos, sem causar prejuízo àquela população de jacaré. Certo? Então, por exemplo, se eu contei 1.000 jacarés, né, em um determinado local, desses 1.000 eu tinha 100 que estavam na faixa de tamanho, eu só posso abater 30 animais. Tá? Então, essa é a minha cota máxima que pode ser abatida anualmente. Ainda dentro da questão da cota, a proporção sexual. Né? Então, manejo extensivo de fauna, ele sempre visa preservar as fêmeas, tá? Porque é mais importante que existam mais fêmeas do que mais machos. Tá? Você pode ter um macho só, que vai acasalar com 10 fêmeas, mas você não pode, se você tiver uma fêmea só e 10 machos, você vai continuar tendo só a produção de ovos, aquela reprodução de filhotes, daquela fêmea. Então, é muito melhor que existam mais fêmeas na população. Então, a fêmea, ela só pode representar 10% da cota retirada. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, de uma cota de 30 animais, somente 3 podem ser fêmeas, tá? Exatamente para evitar que sejam abatidas muitas fêmeas na cota. Outra questão também é sobre a reprodução. Então, o abate ele é proibido na época de reprodução. A legislação estadual ela não especifica o que seria essa época de reprodução. O que entendemos, né, que a época de reprodução é a época onde estão acontecendo os acasalamentos. Por quê? Após os acasalamentos, as fêmeas vão para os lagos, né, que são locais mais isolados para fazer seus ninhos. Né? Essa construção dos ninhos aqui na região da gente ocorre por volta de setembro e novembro. Tá? Então, entre setembro e novembro, as fêmeas estão isoladas, cuidando dos seus ninhos, cuidando dos seus filhotes nos lagos. E o abate e a captura é feita na seca, né? Exatamente nessa época. Só que, durante a seca, os lagos estão isolados, então não existe o risco da captura de fêmeas, porque as fêmeas estão isoladas, tá bom? Então, a gente considera que a época que deve ser protegido é a época antes das fêmeas fazerem ninhos, né? Que é por volta de 3, 4 meses antes de começarem os ninhos. Então, aí, entre maio e agosto, seria o período que não pode ser capturado, não pode ser feito manejo, que é para permitir que os animais acasalem. Tá? E, por fim, a proteção de áreas de reprodução.
Então, durante as pesquisas realizadas na área, os locais onde as fêmeas fazem os ninhos são áreas que são obrigatoriamente protegidas, ou seja, são áreas que não podem realizar a captura de animais. Então, nos lagos onde existem fêmeas fazendo ninho, os animais não podem ser capturados, né? Exatamente para evitar que exista o abate de fêmeas e que, consequentemente, aqueles ninhos, aqueles filhotes sejam perdidos, tá bom? Essas são as normas estaduais. Ainda em nível local, a gente tem as normas apresentadas pelo plano de gestão da RDS Mamirauá, tá? Toda unidade de conservação, ela tem um plano de gestão que define e determina o que é que pode ser feito com recursos naturais, com sistemas de manejo. No caso da RDS Mamirauá, o plano de gestão, ele traz aspectos específicos sobre o tamanho dos jacarés que podem ser explorados. Então, o jacaré-açu só pode ser manejado, só pode ser abatido entre 2,10 m e 2,80 m de comprimento total, e o jacaré-timba é somente animais acima de 1,80 m. Tá? Então, esses são critérios de tamanho também que auxiliam na manutenção da reprodução dessas espécies. Tá? Então, são faixas de tamanho de animais que não têm um papel muito significativo na reprodução. Tá? No caso do jacaré-açu, os animais que estão reproduzindo, em geral, são os animais de maior porte, são animais aí de 4 metros, 4,5 metros. Então, esses animais nessa faixa de tamanho são subadultos, né? São adolescentes ali, né? Que estão ainda para começar a se reproduzir, né? Então, muitos deles nem chegam a reproduzir. Então, é uma faixa de tamanho que não prejudica a reprodução daquela população. Bom, além dessas bases legais, existem também um ponto importantíssimo, que são as bases técnico-científicas. Tá? Então, obviamente, qualquer sistema de produção animal necessita de pesquisa, necessita de ciência para aumentar a produtividade, para trabalhar em questões de bem-estar animal, enfim, ambiência, produtos de melhor qualidade, enfim. No caso do manejo extensivo, ainda existe também a necessidade de pesquisas que garantam que essa atividade não vai causar prejuízo aos animais e ao ambiente. A gente tem sempre que lembrar que o manejo extensivo, a gente está tirando animais de vida livre. Então, deve existir uma série muito rigorosa de pesquisa, de extensão técnica, para se garantir que aquela população que está sendo explorada não vai entrar em declínio. Tá? Então, esse é o papel do manejo extensivo. Permitir que aquelas populações continuem utilizando aquele recurso, mas de uma maneira sustentável para o recurso não acabar. Tá? Então, no caso do jacaré, os principais pontos dessas bases científicas são o levantamento populacional, que são as contagens noturnas, tá? São contagens realizadas numa metodologia chamada Spotlight Survey, né, que são contagens realizadas com lanterna. Então, acho que todo mundo aqui já viu algum filme, algum documentário que mostra os jacarés com os olhos brilhando à noite, né, quando recebem alguma iluminação. Então, a contagem ela é feita basicamente dessa forma. Tá? De noite, nós saímos em embarcações, em lanchas, com o uso de lanterna para identificar os animais, contar e estimar o tamanho. Então, a partir dessas contagens, a gente tem uma estimativa de quantos animais tem naquela área e qual é a estrutura de tamanho daquela população. Né? Dá para estimar o tamanho do animal pelo tamanho da cabeça, às vezes tem animal em terra também que facilita a estimar o tamanho, enfim. Então, a gente estima o número de animais, né, que a gente vai contando, e estima o tamanho. Então, a partir disso, a gente tem uma estrutura daquela população que auxilia também na definição da cota que eu falei, né, que são 30% dos animais dentro da faixa de tamanho. Nas áreas que a gente assessora, em geral, sobre 4 a 5 noites por ano que são necessárias para realizar essas contagens. Esse número de dias de noites ele pode variar, né, porque a gente é muito dependente de condições climáticas, né, principalmente. Então, às vezes está muito seco ou muito cheio ainda, então os animais ficam mais longe. Às vezes chove, né, às vezes está muito nublado ou com muita névoa. Então, esse período de 4 a 5 dias ele pode variar bastante. Pode ser mais cedo, né, quando as condições são ótimas, ou pode durar até uma semana ou um pouco mais, quando existem condições climáticas adversas. Tá? Um outro ponto importante é a biologia reprodutiva, né, que é principalmente aqui relacionada com o monitoramento de fêmeas reprodutivas
e dos ninhos. Então, toda temporada de nidificação, que é esse período que eu falei para vocês, que é em geral entre setembro e novembro, às vezes vai até dezembro, janeiro, é feito o monitoramento dos ninhos, né? Então, são procurados os ninhos para saber onde eles estão, né? Que entra aí naquela questão do zoneamento de reprodução, né? Essas áreas são proibidas para manejo, mas também para saber o sucesso reprodutivo desses animais. Então, são procurados os ninhos, os ovos são contados, tá? Como está nessa foto aqui de cima na esquerda, os ovos são contados para saber quantos ovos tem em cada ninho desse, e esses ninhos são acompanhados até os filhotes eclodirem, tá? Para saber quanto desses ovos de fato eclodem, geram filhotes, quantos são perdidos para predadores, quantos são perdidos por inundação, porque além de saber onde existem os ninhos, é importante também saber se esses ninhos estão sendo viáveis. Né? Não adianta nada a gente ter uma área cheia de ninho, mas que é uma área onde todo ano tem inundação e todos os ninhos são perdidos, tá bom? Então é fundamental saber disso, e além também do monitoramento das fêmeas. É feita a captura dessas fêmeas nessa região do ninho, né, que ela sobe no ninho ou fica próxima do ninho para proteger. Então, nesse momento, a gente faz a captura, que é para saber o tamanho das fêmeas que estão reproduzindo, para saber se a fêmea vai no mesmo lugar todo ano reproduzir, se a fêmea reproduz todo ano. Né? Então, o acompanhamento das fêmeas também é importante, junto com os ninhos, para a gente estimar o sucesso reprodutivo desses animais. Um outro ponto importante é a organização comunitária. Tá? Por lei, a entidade proponente, a entidade que é responsável pelo manejo, são as associações comunitárias. Então, lembra que eu falei, né? O manejo extensivo no Brasil, ele é também sempre um manejo de base comunitária. Então, as comunidades tradicionais que utilizam jacaré, né, são os responsáveis legais pelo manejo. Né? Nós, por exemplo, aqui no Instituto Mamirauá, nós somos assessoria técnica, nós partilhamos alguns pontos da gestão, mas os responsáveis, os manejadores, são as associações comunitárias. Então, é fundamental também existir pesquisa e extensão quanto à organização comunitária, tá? Para saber se as comunidades que querem fazer manejo já têm uma associação, se elas são associações que estão organizadas, se tem alguma experiência prévia, tá? No caso aqui da Reserva Mamirauá, um ponto muito importante, muito benéfico para o desenvolvimento do manejo de jacaré, foi a experiência prévia que as associações comunitárias têm com o manejo de pirarucu, tá? Então, o pirarucu, que é um peixe que também historicamente foi muito explorado na região, teve um sistema de manejo desenvolvido ainda no final dos anos 90. Então, todas essas comunidades que a gente assessora quanto ao manejo de jacaré, também fazem manejo de pirarucu. Então, embora sejam recursos bem diferentes, que tenham critérios bem diferentes, eles têm uma base similar. Né? Essa base do desenvolvimento do manejo é similar, por ser um manejo de base comunitária. Então, essa experiência prévia das comunidades é fundamental também para o desenvolvimento do manejo. Um outro ponto importante é a análise de infraestrutura. Por quê? Não adianta a gente ter a base legal, né, a base ecológica e ambiental, a gente ter comunidades organizadas, se a gente não tem infraestrutura para realizar o manejo. Então, é importantíssimo se analisar as condições locais para se aproveitar o recurso. Então, existe abatedouro, existe curtume para aproveitar as peles, né? Como é que é a logística de transporte desse produto, né? Então, todos esses pontos de infraestrutura eles devem ser também rigorosamente pesquisados para viabilizar o manejo, tá? Eles são fundamentais. Se você não tiver um abatedouro, se você não tiver um transporte, você não tem como fazer o manejo, tá? Então, é fundamental também que exista desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. E, por fim, um outro ponto importante são as pesquisas de mercado, tá? É fundamental saber se existe mercado para aquele produto que vai ser produzido, né? Não adianta nada a gente ter todo um trabalho para desenvolver um manejo, né? Abater os animais, se ninguém consome o produto, tá? Um ponto importante no manejo extensivo é a relação entre a escala de produção e a demanda. Por quê? No manejo extensivo, como eu falei para vocês sobre as cotas, a escala de produção da gente já está determinada, tá? Então, ela vai ser sempre referente à cota, tá bom? Então, mesmo que você identifique que existe a demanda por uma escala de produção maior,
Você não pode atender se a sua escala de produção é menor por causa da cota, tá bom? Então, vamos imaginar. O setor geral A, pelas contagens, ele tem capacidade de uma escala de produção de mais ou menos 500 jacarés por ano, né? Mais ou menos nessa faixa de 500 animais. Mesmo que a gente identifique que existe uma demanda para 1.000 animais localmente, né, para consumo, a gente vai sempre abater 500 animais, porque a gente está diretamente relacionado com a cota, tá? Então, a demanda, né, o conhecimento da demanda, no caso do manejo extensivo, ele tem um papel diferente dos sistemas tradicionais agropecuários que a gente conhece, né? Se você tem uma fazenda de bovino e você percebe que existe mais demanda para o que você está produzindo, você pode, obviamente, a partir do momento que você tem orçamento para isso, você pode aumentar a sua produção, né? No caso do manejo extensivo, não. A sua produção, ela está sempre vinculada à sua cota, tá? Então, o conhecimento da demanda, ele é fundamental para saber o quanto a demanda consegue aproveitar, consegue absorver da escala de produção. Mas ela não determina o máximo que pode ser produzido, tá bom? Bom, então, a partir desses critérios básicos, né, que são a legislação, os aspectos técnicos, como é que foi desenvolvido o plano de manejo aqui para a RDS Mamirauá? O plano de manejo desse ano, 2020, né, nós fizemos um abate no início do ano, né, em março, ele foi voltado novamente para o setor Jarauá, né, que é um setor que já tem um histórico, né, de diversos abates experimentais, então as pessoas tinham mais experiência, né, mais conhecimento sobre os processos para o manejo. Então, foi um plano de manejo voltado novamente para o setor Jarauá. A associação responsável foi a Associação de Produtores do Setor Jarauá, né, que é uma associação comunitária, que comporta 3 comunidades do setor, certo? É a comunidade Manacabi, a comunidade São Raimundo de Jarauá e a comunidade Nova Colômbia, tá? Então, participaram, né, foram manejadores nesse plano de manejo, 62 associados dessa associação, que é composta por 3 comunidades da área. Quanto ao zoneamento, não sei se está claro para todo mundo aqui na foto, o setor Jarauá é esse que está demarcado com uma linha cinza e pontilhado, tá? E dentro dele vocês podem ver que tem uma marcaçãozinha de um trecho em vermelho, certo? Para vocês terem uma ideia de como é rigoroso esse controle sobre o quanto de animais pode ser explorado, essa partezinha vermelha é a parte onde os animais podem ser capturados, tá? Então, de toda essa área do setor Jarauá, somente essa parte vermelha é a parte onde existe a captura dos animais. É uma parte bem pequena. Sobre o zoneamento para reprodução, foram monitorados em 2019 28 lagos, tá? Cada manchinha dessa aqui, ó, aqui, essas manchinhas maiores são lagos, certo? Então, foram monitorados 28 lagos, e todos os 28 lagos tinham ninhos, tinham filhotes nascendo. Então, todos esses lagos são considerados área de reprodução e são áreas protegidas. Ou seja, não pode existir captura de animais nesses lagos, tá? Então, eu acho que por esse mapa dá para ter uma noção de que é muito mais área protegida do que a área de extração, tá bom? É uma área muito pequena onde os animais onde os jacarés podem ser capturados, tá? Então, é muito criterioso, muito rigoroso que exista sempre essa manutenção da reprodução, né, e que sejam relativamente poucos animais para não causar um dano àquela população que está sendo explorada. Bom, como eu falei, né, nós fazemos contagens, tá? As contagens são feitas todos os anos, né? Então, por exemplo, para a gente fazer o manejo em 2020, a gente teve que fazer, contagem e monitoramento dos ninhos em 2019, tá? Para a gente fazer manejo em 2021, a gente tem que fazer contagem e monitoramento de ninho esse ano também. Exatamente para garantir que existe essa série histórica de dados, né, para a gente acompanhar se existe impacto do manejo ou não. Então, em 2019, as contagens no setor Jarauá duraram 4 dias e nós contamos 4.367 jacarés, certo? No total. Esse é o número total de animais contados nesses 4 dias. Desses animais, 1.632 estavam naquela faixa de tamanho
que eu mostrei para vocês do plano de gestão, 2,10 m e 2,80 m. Tá? Então, esses 1.632 é que era o número que a gente calcula a cota, né? O número que deve ter a porcentagem de cota a ser explorada. Então, considerando 30% desse valor, né, desses 1.632, a gente teria uma cota máxima, né, um número máximo de animais a serem capturados esse ano de pouco menos de 500 animais, tá? 489 jacarés. Mesmo com essa cota, a cota que nós solicitamos, obviamente, em discussões com a associação, né, o Instituto Mamirauá, juntamente com a Associação de Produtores do Setor Jarauá, nós solicitamos uma cota de 100 animais. Por que tão menos, né? 1/5 do que poderia ser pedido. Esse manejo de 2020 é a primeira vez, é o primeiro manejo que nós conseguimos fazer o manejo em conformidade com a legislação estadual. Tá? Não sei se vocês lembram no início da apresentação, foram realizados abates experimentais entre 2004 e 2010. E a legislação estadual, ela é de 2011. Inclusive, essa legislação, ela se utilizou de diversas informações desses abates entre 2004 e 2010. Tá? Então, a legislação de 2011 ainda não tinha sido atendida. Né? A gente conseguiu atender esse ano, em 2020. Então, por questão de segurança, por questão de precaução, nós decidimos capturar menos animais, 100 animais, para que fosse testado tanto o abatedouro que foi desenvolvido, considerando a legislação, como também questões de mercado, questões de processos produtivos como um todo. Tá? Então, a cota solicitada foi de 100 animais. Esse manejo, desse ano, em 2020, ele foi realizado em março. Tá? Então, foram capturados, em março, 30 animais. Ah, Diogo, mas não era 100 a cota? Então, vamos lá. Lembra que o manejo ele só é proibido na época de reprodução, que a gente considera que seja durante os ninhos, né, entre setembro e novembro? Qual era a ideia? Pegar essa cota de 100 e dividir ao longo do ano. Né? A gente ter pelo menos 2 momentos no ano, para a gente não ter uma produção concentrada, uma produção muito, muito sazonalizada, digamos assim. Então, a ideia era o quê? Vamos abater 30 no início do ano e 70 no final do ano, né, por volta de dezembro. Tá? Finalzinho de novembro, dezembro, já teria condições de fazer esse manejo. Só que, infelizmente, a gente está no meio da pandemia, né? Então, muito provavelmente, esses outros 70 animais vão ficar para um outro abate, possivelmente no início do ano que vem, né? Janeiro ou fevereiro. Então, esse ano, a gente fez o abate somente de 30 animais, ressaltando que... Perdão, eu falei abate de 30, né? Não foram abatidos 30, né? Foram capturados 30, com laço e cambão, que é sempre bom ressaltar, tá? Historicamente, os jacarés eles são capturados com arpão, tá? A legislação não proíbe o arpão, tá? Não existe proibição sobre o uso do arpão. Só que a gente percebe que nos manejos que ocorreram entre 2004 e 2010, existia muita mortalidade. Tá? Muitos jacarés morriam antes de serem levados ao abatedouro. O abatedouro fica na localidade lá, mas mesmo no transporte curto e pela espera em ser abatido, muitos animais já morriam pelo abatedouro. Então, a gente tem a questão aqui do bem-estar, né? A gente está ferindo o animal, a gente está causando mal ao animal com o arpão, e também pela questão da própria qualidade, tanto da pele como da carne. Você vai ter um animal aí que, se ele morrer antes de entrar no abatedouro, ele não vai poder ser consumido, né? Como a carne não vai poder ser consumida, né? O animal não pode morrer antes de entrar no abatedouro, né? Critério comum para abatedouros. E também a qualidade da carne, né? O arpão, você pode ter um arpoador ali que não tem experiência e acertar numa parte que é valiosa da pele, você vai perder tanto a pele como o animal, tá? Então, o uso de laço e cambão, na foto que vocês veem um cambão, né, de madeira, é sempre preconizado, sempre que possível, é utilizado o laço e o cambão. Nunca vai ocorrer o uso do arpão? Muito provavelmente não. Tá? Em algum momento, quando a escala de produção seja maior, infelizmente vai ter que ser utilizado o arpão. Obviamente, existe também uma versão do arpão que é melhor, né? Melhor para o animal também, porque é um arpão com a ponta bem pequena. Né? Então, ele não causa a morte do animal. Mas, de qualquer forma, sempre que possível, o arpão é evitado. E por que vai ter essa questão de poder ter que ser necessário o arpão em algum momento? O uso do laço, do cambão, exige que os manejadores estejam muito próximos do animal. Tá?
Então, nos primeiros dias de captura, dá para usar tranquilo, né? Que os animais ainda estão sem entender o que está acontecendo. Mas depois de uns 2 ou 3 dias de captura, os animais começam a ficar desconfiados, né? Começam a ficar... começam a entender, né, que está ocorrendo a captura. Então, o uso de arpão acaba sendo necessário nesse momento, porque o arpão pode ser utilizado numa distância bem maior, tá? Então, futuramente, quando existir uma escala de produção maior, é possível que seja necessário o arpão em algum momento, né? Então, sempre que possível usar laço, mas o arpão ainda continua sendo uma possibilidade. Esperamos que não, né? Mas sim, pode ser uma possibilidade no futuro. Esses animais que foram capturados, todos eles passam por uma biometria, tá? Que a gente mede o comprimento total dele, primeiramente, para saber se ele está dentro daquele tamanho ali, de 2,10 m, 2,80 m, né? E é feita a sexagem também. Em geral, quando a gente vê que é uma fêmea e que está fora do tamanho, o animal já é solto no local de captura. Tá? Essa foto do cantinho direito aqui, que o jacaré está com uma mancha vermelha na cabeça, é uma tinta especial, tá? Que ela dura alguns dias, e a gente marca os animais que estão fora dessas condições de serem capturados, exatamente para não haver a recaptura do animal que não vai poder ser abatido. Nesse caso aqui da foto, era um macho de 3 metros. Tá? Então, 3 metros já passou daquele tamanho, a gente mede, vê que é macho e marca a cabeça dele para ele ficar, para ser solto novamente no local onde foi capturado e não ser capturado novamente por causa dessa tinta na cabeça, que dura tempo suficiente para que ele não seja capturado novamente. Bom, esse é o abatedouro que foi utilizado nos abates desse ano. Tá? É o Plantar, a planta de abate remota, é um abatedouro que foi desenvolvido aqui por uma equipe multidisciplinar do Instituto Mamirauá, tá? Equipe aqui de zootecnista, biólogo, veterinário, engenheiro ambiental. Então, uma equipe muito grande, né, que desenvolveu esse abatedouro. Está sendo desenvolvido desde 2012, né, sendo desenhado, sendo conseguida verba, né, para finalizar esse abatedouro. E ano passado, finalmente, a gente conseguiu finalizar a construção dele e licenciar. Tá? Vocês percebem que ele é um abatedouro que está na água, tá? Ele é uma balsa. Como eu falei para vocês, a gente está numa região de várzea. Tá? Então, toda essa região, toda essa área, ela fica embaixo d'água em algum momento. Tá? Então, não tem condições de ser um abatedouro em terra. Então, ele é um abatedouro flutuante. Tá? Ele é uma estrutura toda metálica, né? Toda em base metálica. A licença de operação dele, né, a licença ambiental dele é para abatedouro de animais de médio e grande porte. Tá? Então, do ponto de vista de licenciamento ambiental, os jacarés entram nessa categoria de animais de médio e grande porte, aqui para a legislação estadual do Amazonas. Tá? Essa categoria específica, né, o abatedouro de animais de médio e grande porte, abrange tanto animais domésticos como animais silvestres. Tá? Então, a licença ambiental cabe para o jacaré. E ele tem o serviço de inspeção estadual, ou seja, os animais que são abatidos nele podem ser comercializados no estado do Amazonas, tá? Dentro do estado todo. E ele é, como a legislação pede, licenciado como entreposto de pescado, tá bom? Então, ele segue a legislação ambiental para animal de médio e grande porte e segue o serviço de inspeção estadual para entreposto de pescado. Ele é uma estrutura de 112 metros quadrados que é dividida em 3 áreas, tá? Essa primeira área aberta, que está na frente aí onde tem o nome, Plantar, é a área de recepção, é onde os animais são limpos, tá? Então, os animais são capturados à noite, durante a noite mesmo já é feita a biometria e a sexagem, e já ficam separados os animais para, no iniciozinho da manhã, já iniciar o abate, tá? Então, eles vão para essa área da frente aí, onde eles são limpos, tá? São higienizados, né? Com detergente, com água clorada, né? Para evitar o máximo de contaminação possível, e eles entram na segunda área, que é a área de insensibilização e sangria. Tá? Então, nessa área, é feita a insensibilização deles com pistola pneumática, né, uma pistola que é específica para jacaré, é a pistola modelo Zilka, né, que foi desenvolvida no Pantanal para jacaré. O animal é insensibilizado com a pistola, é feita a sangria e a esfola nessa área. Tá? E ele passa para a terceira área, onde é feita a evisceração. Existe um técnico da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, né, da ADAF, e nessa área é feita a evisceração, a limpeza da carcaça e a inspeção por parte do fiscal. Tá? Nessa área também, o animal, a carcaça, né, as partes da carcaça são embaladas. Então, só para concluir essa parte do abatedouro, ele é um abatedouro que ele é
alimentado por energia solar, por dois motivos. Um, para evitar a questão de poluição, ele ser menos poluente. E dois, não existe energia elétrica. Então, a questão da várzea, existe também essa questão de não poder ter um abatedor em terra firme, não existe fornecimento de energia elétrica. Então, a única opção era ou energia solar ou energia à base de combustível. Tá? Então, ele é alimentado com energia solar para evitar a poluição. Ele tem um sistema de tratamento da água, tá? A água que é utilizada para lavar os animais é uma água que pode ser coletada do rio ou da chuva e passa por um sistema de cloração e filtragem, né? Para eliminar os micro-organismos, enfim, né, os poluentes. Do outro lado dele, que não aparece na foto, existe uma estação de tratamento de efluentes, tá? Que recebe essa água da lavagem, né, dos animais com detergente, né, com alguma sujidade. E ele foi projetado inicialmente para poder abater 30 animais por dia. Tá? Então, pelas dimensões dele, pelo número de pessoas que podem estar nessas áreas, ele tem capacidade de abater 30 jacarés por dia. Tá bom? Bom, então, voltando para o abate desse ano, como eu falei para vocês, foram capturados 30 animais, mas só foram abatidos 28, porque 2 estavam acima do tamanho. Tá? Foi um animal de 2,92, se eu não me engano, e um de 3 metros. Então, só foram abatidos 28 animais. Desses 28 animais, foram produzidos 585 quilos de carne. Tá? Desses 28, só puderam ser comercializados para consumo humano 26, porque 2 tiveram extravasamento de conteúdo estomacal durante a evisceração. Tá? Então, a carcaça acaba sendo condenada e não pode ser comercializada. O comprimento médio desses animais que foram abatidos foi de 2,42 metros, e aí variando aí de 2,16 até 2,80, né? 2,80 que é o tamanho máximo. Esses animais que tiveram a carcaça condenada por extravasamento estomacal foram exatamente os animais de maior porte, né? Animais aí de mais de 2,70 metros. Então, ficou claro que animais de maior porte, em geral, devem ser evitados, né? Porque os processos de limpeza, de evisceração, são muito complicados para esse tipo de animal tão grande e acaba gerando mais risco da carcaça ser condenada. Tá? Então, idealmente, o tamanho dos animais é essa faixa de tamanho aí, 2,5 metros, 2,30 metros, né? Que são animais ainda médios que têm mais facilidade de serem manuseados. O peso vivo desses animais aí foi de 41 quilos, né, variando aí de 24 até 76 quilos para esses animais de maior porte. E o peso da carcaça, né, aí sem cabeça, sem pata, sem pele, sem víscera, foi de mais ou menos 21 quilos. Tá? Então, o rendimento de carcaça desses animais foi um pouco maior do que 50%, 52%, 51% mais ou menos. Tá? Todos os produtos de origem do manejo extensivo, eles são necessariamente lacrados com um lacre especial que identifica ele perante os órgãos ambientais, tá? Então, no caso da gente aqui, nós utilizamos esse lacre do canto direito da tela, que está escrito Mamirauá e tem uma numeração, e essa numeração ela é enviada ao IBAMA, né, anteriormente ao abate, que libera e registra esses números, tá? Então, todos os produtos que saem têm esse lacre do Mamirauá, para ser identificado como um produto legal de manejo. Tá? Então, existe esse controle do Instituto Mamirauá e também esse controle do órgão ambiental, do IBAMA. Certo? E, como eu falei, né, esse animal, depois de ser abatido, tem a carcaça, né, embalada e rotulada. Tá? O jacaré abatido, ele teve dividido a carcaça em 3 partes. Né? Foi dividida em rabo, uma outra embalagem para coxa e sobrecoxa dianteira e traseira, e uma outra parte para o dorso, que é esse que aparece aqui na foto, que está sendo pesado, que comporta aí os cortes de pescoço, costela e lombo. Por que não existe uma filetagem, um corte menor? O abatedouro, como eu falei para vocês, ele não tem fornecimento de energia elétrica. Então, com a energia solar, que é a única forma de energia que a gente dispõe, não é possível refrigeração do abatedouro. Tá? Então, é um abatedouro que não é refrigerado. Por não ser refrigerado, né, a legislação pede que para fazer filetagem, para fazer cortes mais delicados, digamos assim, a temperatura máxima tem que ser 15 graus. Então, a gente não consegue baixar essa temperatura, então a gente não pode fazer filetagem. Então, só pode existir esses cortes mais rústicos para facilidade de embalagem, tá bom? Então, todo jacaré, ele foi dividido em 3 partes, certo? Então,
existem 3 lacres com o mesmo número para cada jacaré, tá? Então, por exemplo, aquele primeiro lacre lá de cima, né? 8563-150. Então, existe um jacaré com esse número e cada um das embalagens, a embalagem para rabo, a embalagem para coxa e sobrecoxa e a embalagem para dorso, tem um lacre com esse mesmo número, tá? Para a gente saber que é originário daquele animal que foi identificado com aquele número, certo? Esse jacaré que foi abatido, né, ele foi comercializado na cidade de Tefé, né? O município de Tefé é o município mais populoso aqui da região, é um município que tem muita influência socioeconômica na RDS Momirauá, tá? Por ser um município com mais população, com mais órgãos públicos, com mais condições em alguns pontos, com melhor infraestrutura. Nós fizemos pesquisas de mercado aqui desde 2008, né, entre 2008 e 2016, que identificavam que existia, sim, consumo de jacaré aqui, né, e nessas pesquisas também foi feita a pesquisa sobre a intenção de pagar, né, quantas pessoas pagariam por jacarés manejados. Essas pesquisas indicaram que esse valor variava ali entre 7 e até 30 reais, com a média de 12, 13 reais, o valor médio que as pessoas pagariam. Então, essas pesquisas foram utilizadas para a gente saber por quanto a gente conseguiria vender aqui em Tefé. Então, o manejo, né, culminou na realização dessa feira, uma feira pública, com apoio das secretarias municipais, né, de produção, de turismo, com a vigilância sanitária também dando um aval, com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado também dando um aval. Nessa feira, os cortes foram apresentados para a população e esses valores que estão aqui no canto esquerdo da tela de vocês, tá? Então, o valor médio, né, que esses animais foram vendidos foi R$10 o quilo. Muita gente deve pensar assim, nossa, muito barato, né? Mas esse é exatamente um diferencial do sistema de manejo extensivo. Existe uma série de custos, né, uma série de custos produtivos, né, são custos fixos principalmente, mas em comparação com os sistemas intensivos, a gente não tem uma série de outros custos. Por exemplo, um custo que é fundamental, acho que quem é de zootecnia já escutou isso milhares de vezes, é o custo de alimentação, o custo de ração, né? Então, a alimentação dos animais muitas vezes representa aí até 60% do custo produtivo, né? E a gente não tem esse custo, já que os animais se reproduzem na natureza, tá? Então, existe uma série de custos, uma série de investimentos, né? Principalmente esse do abatedouro, que é bem, bem alto, mas mesmo assim é um sistema produtivo que exige menos, tá? Então, é possível fornecer produtos por um menor valor. E mesmo assim, por que fornecer por esse menor valor? Imagine o seguinte, o manejo comunitário, ele visa exatamente adequar aqueles sistemas que eu falei para vocês, que são sistemas que já existem, né, sistemas de caça tradicional. Se a gente fornece um produto com um preço muito mais alto do que as pessoas que consomem o animal caçado estão habituadas, a gente não vai atender ao nicho de mercado que está consumindo ilegal, tá? Então, a gente não vai combater o manejo, o uso ilegal, e só vai fornecer um produto que vai ser só um produto de elite, digamos assim. Então, esse valor é um valor que tem demonstrado uma boa viabilidade econômica futuramente, tá? Com a escala de produção que a gente pode atingir, né? Esse valor médio aí, para iniciar, obviamente que esse valor anualmente tem que ser revisado. Mas esse valor médio de R$10, ele já fornece uma margem de lucro interessante, 30%, 40%, para uma escala produtiva aí acima de 300 animais. Então, futuramente é um preço que tem uma boa viabilidade. O grande problema são os investimentos iniciais, que são muito difíceis de serem atingidos pelas comunidades. Então, é muito complicado que uma comunidade consiga sozinha iniciar um projeto de manejo. É um ponto que eu vou discutir nos próximos slides, sobre essa questão da necessidade de revisar a legislação sobre esses aspectos de facilitar os projetos comunitários, tá? Então, esses animais, essa carne foi vendida em Tefé, né, por esses valores, aí variando de 6 até 15 reais, com um valor médio de 10. Boa parte dos cortes, né, de rabo, principalmente, e de coxa e sobrecoxa, acabaram na primeira hora e meia, 2 horas de feira, né? Então, foi uma venda muito positiva, uma recepção muito positiva na cidade, tá? Bom, eu mostrei para vocês inicialmente ali, nos slides anteriores, as bases técnico-científicas para a gente realizar o manejo.
mas existe também uma série de pesquisas, uma série de ações que são realizadas pós-abate e ao longo do abate. Então, quais seriam essas pesquisas e ações que são fundamentais? Primeiro, a análise de qualidade da carne. Tá? Então, assim como qualquer outro produto animal, para a gente comercializar, a gente tem que ter certeza que esses produtos estão em boas condições de consumo. Tá? Então, foram feitas as análises físico-químicas e microbiológicas da carne de jacaré, obedecendo às normas para pescado, e a carne apresentou um resultado positivo. Tá? Então, foi um resultado que mostra que a carne de jacaré obtida nesse abate foi uma carne que tinha qualidade sanitária para ser consumida pela população. Tá? Então, essa análise de qualidade ela tem que ser feita sempre para a gente garantir que está fornecendo um produto de qualidade para as pessoas consumirem. Um outro ponto é a análise de qualidade das peles. Tá? Além da carne, também as peles do jacaré foram comercializadas. Infelizmente, elas não passaram por um processo de curtimento ainda, porque o curtume que comprou essas peles ainda está fechado por decreto municipal por causa da pandemia. Então, a gente ainda não teve um retorno sobre a qualidade das peles. Tá? Então, as peles também são um produto importantíssimo nesse sistema de manejo, por ser um produto que pode atingir bons valores de mercado e também pela questão de sustentabilidade. Tá? A gente está abatendo um animal de vida livre, então é fundamental que a gente aproveite o máximo possível. Tá? A gente abateu um animal, a gente abateu uma vida, então que ela seja o melhor aproveitada possível. É fundamental também que futuramente sejam feitas as análises de viabilidade econômica, como eu falei para vocês. Essas análises já começaram a ser feitas, tá? Mas tem que ser revisadas o tempo todo, né? Tem que considerar diversas alterações de mercado, mas existe uma previsão positiva, né? As primeiras análises mostram que, com as escalas que são possíveis, né, nessa faixa que eu falei para vocês, por volta dos 500 animais no setor Jarauá, a gente já atingiria uma boa margem de lucro para essas populações tradicionais que estão manejando o jacaré. É necessário também uma avaliação dos processos, e aí processos como um todo, processos produtivos, enfim, porque, como eu falei para vocês, é a primeira vez que a gente conseguiu realizar um manejo em atendimento à legislação estadual. Então, muita coisa nova, para não dizer praticamente tudo é novo. Então, muita coisa a gente tem que avaliar para saber, olha, isso aqui funciona e isso aqui não funciona. E é a partir dessa avaliação de processos, com toda a equipe técnica, com a equipe das comunidades, que a gente pode, inclusive, sentar com as autoridades, com os órgãos competentes, para solicitar a revisão de políticas voltadas para o manejo de jacaré. Tá? Então, essa avaliação de processos ela é fundamental para saber o que funciona, o que não funciona e o que é necessário mudar ou não. E, por fim, a necessidade de manter um monitoramento contínuo. Tá? Então, todo ano tem que ter contagem, tem que ter monitoramento dos ninhos, para que a gente tenha uma série histórica de dados que a gente possa comparar para saber se o manejo está impactando ou não. Para vocês terem uma ideia, nesse gráfico de baixo, não sei se está claro, a gente está vendo nesse gráfico aí os anos que foram feitos contagem, né, de 2009 a 2019, e o número de jacarés detectados por contagem por quilômetro. Tá? Então, a gente percebe que existe uma grande variação natural. Tá? Essa variação ela pode ter ocorrido por uma série de fatores. Né? Fatores climáticos do dia da contagem, o próprio pesquisador contador, né, dessa contagem pode ter mudado, pode ter tido algum problema de doença em algum momento em alguma população de jacaré, enfim. Existe sempre essa variação no número de animais detectados. Então, quanto mais a gente mantiver esse monitoramento contínuo, mais a gente vai ter segurança para comparar. Porque imagine o seguinte, a gente faz um grande abate e no outro ano a gente vai contar e tem um número muito reduzido de animais. Significa que foi o abate que impactou aquela população? Pode ser que não. Pelo que a gente vê nesse gráfico, pode ter sido qualquer outra coisa. Então, quanto mais a gente tiver dados de vários anos, mais a gente vai ter uma média segura para poder guiar, né, essas ações de monitoramento do impacto. Quase finalizando, se ninguém estiver dormindo. Por fim, né, pelo sistema de manejo todo, o que é que a gente tem de meta e desafio? Como meta,
Primeiro, o estabelecimento de um preço mínimo, como eu falei para vocês. Para a gente aqui, um preço mínimo de R$10 por quilo do animal saindo da comunidade, então, assim, foi abatido aqui, o comprador vem aqui comprar, um preço mínimo de R$10 é um preço que tem se mostrado um preço interessante. Obviamente que esse preço ele tem que ser revisado todo ano, tem que ser questões de inflação, questões de valor dos insumos tem que ser calculadas, então todo ano tem que ser refeito esse cálculo, mas num primeiro momento, R$10 seria o preço mínimo que tem que ser estabelecido para ser um processo viável. Tá? Um outro ponto é a confirmação e o atendimento em médio e longo prazo do potencial produtivo detectado. Então, se a gente considerar aquelas 3 áreas que eu falei para vocês que a gente monitora, né, que é o setor Jarauá, setor Aranapu e Panamá de baixo, pela quantidade de jacarés, a gente teria um potencial em médio e longo prazo de até 30 toneladas de carne por ano. Então, a gente tem que saber se esse potencial produtivo vai ter uma demanda, como é que vai ser os aspectos logísticos para se aproveitar desse potencial produtivo, né? A valoração desse processo, desse potencial produtivo. As outras 2 regiões que são mais distantes do Jarauá podem demandar mais recursos, consequentemente o preço vai ter que ser diferenciado. Então, esse potencial produtivo é um aspecto que tem que ser determinado nos próximos anos. A inclusão de novos produtos, como eu falei para vocês, né? A gente está abatendo um animal de vida livre, então quanto mais a gente aproveitar dele, melhor. Porque a gente vai estar valorando mais aquele recurso e a gente vai estar gerando menos resíduos, né? Então, por exemplo, utilizar os ossos, ou o crânio, gordura, enfim, né? Para fins científicos, por exemplo, para fins artesanais. Né? Então, quanto mais produtos a gente conseguir gerar desses abates, melhor para valoração daquele produto, né, para um retorno maior para as comunidades, para uma receita maior para as comunidades e também para gerar menos resíduos. Tá? E, por fim, uma das metas principais no sistema de manejo comunitário, que é reduzir a caça ilegal. Então, imagine o seguinte, um manejo comunitário realizado de uma maneira correta, ele vai afetar tanto a oferta como a demanda. Como assim? Se a gente está falando em adequar sistemas tradicionais, a gente está falando de pegar caçadores e transformar em manejadores regulamentados. Tá? Então, a oferta do ilegal já pode ser reduzida com o caçador virando um manejador sustentável. E a demanda também. Então, boa parte da população que consome o jacaré ilegal pode passar a consumir o jacaré legal. Então, a gente, com um manejo comunitário bem desenvolvido, a gente tem condições de reduzir a oferta e reduzir a demanda do ilegal. Tá? Então, esse é um dos aspectos fundamentais que devem ser focais no desenvolvimento do manejo comunitário. E desafios. O primeiro de todos que a gente percebe é a necessidade de revisão da legislação. A gente tem uma legislação ambiental que ela é boa, ela é bem abrangente, ela apresenta diversas possibilidades, mas ela tem como principal problema a falta de especificidade. Tá? Então, a grosso modo, ela fala o seguinte, você pode fazer isso, mas não fala como você pode fazer isso. Tá? Então, a legislação ambiental ela precisa ser revisada nesse ponto, de trazer critérios para serem seguidos, não só dizer, olha, você pode fazer o manejo, você tem que dizer como fazer o manejo. E a legislação de produtos de origem animal. Ela é, talvez, a mais problemática para o manejo comunitário no Brasil hoje em dia. Por quê? São os mesmos critérios, são os mesmos requisitos que são apresentados para qualquer sistema de produção animal. Então, vocês acham que uma comunidade tradicional no interior do Amazonas, a 80 quilômetros de um município mais próximo, numa região alagável, né, que alaga aí 10, 12 metros, tem condições de investir num abatedouro que uma grande fazenda em terra firme tem? É lógico que não, né? As pessoas não têm condições, nem recursos humanos, nem recursos financeiros, que aí são outros desafios também. Como eu falei para vocês, a gente tem uma série de vantagens em relação ao preço, né, dos produtos de sistemas intensivos, mas a gente tem também um alto custo de investimento, um alto valor que tem que ser investido, exatamente muito por parte dessa questão dos requisitos sanitários. Tá? Então, se essa legislação sanitária ela puder ser revisada para questões comunitárias, a gente vai ter uma atividade muito mais
rentável e muito menos onerosa para as comunidades. E também recursos humanos, tá? A gente precisa de mais pessoas capacitadas para discutir e para trabalhar no desenvolvimento de sistemas de manejo, né? Ainda essa atividade, por ser muito recente, ainda tem poucas pessoas que trabalham com isso. Então, é fundamental que exista mais disseminação dessa atividade e mais estudo a respeito dessa atividade. Um outro ponto fundamental para a gente aqui são as lacunas logísticas. A gente está numa região de várzea, então a gente é muito dependente do ciclo da água. É muito dependente, por exemplo, de barco, tá? Então, o escoamento da produção, ele é totalmente dependente de barco. O abatedouro, por não ter um sistema de refrigeração, é totalmente dependente de um barco com câmara fria, né? Então, a gente tem muita dependência de barco, muita dependência de flutuantes, e a gente tem pouca infraestrutura necessária. Então, por exemplo, o Curtume, que comprou as peles, é em Minas Gerais, porque a gente não tem um Curtume que possa receber isso aqui no estado do Amazonas, tá? E nem nas proximidades da reserva, obviamente. Então, a gente tem uma série de lacunas de infraestrutura que são desafios futuros para serem superados. E, por fim, trabalhar a questão da opinião pública, tá? Como assim? O uso de fauna, ele ainda é muito mal visto por muitas pessoas, tá? Muitas pessoas associam caça a uma coisa ruim, manejo associam a caça, que associam a uma coisa ruim, tá? Então, é fundamental que nós que trabalhamos com isso tenhamos o esforço de passar para a população que não é bem assim, tá? Que o uso de fauna ele pode ser feito de uma maneira sustentável para, inclusive, ser uma ferramenta de conservação. Você vai estar numa região que estava caçando e devastando aqueles animais, você vai estar realizando um manejo, as pessoas vão continuar utilizando aqueles animais, mas sem causar prejuízo àquela população animal explorada. Então, é fundamental que a gente trabalhe para as pessoas entenderem que manejo de fauna, principalmente o manejo extensivo, ele é uma ferramenta de conservação, tá? Ele não é um abate sanguinário, um extermínio dos animais. Ele não é isso. Ele é exatamente uma forma de trazer sustentabilidade a um sistema que já existe, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Acho que não passei muito do meu tempo. Queria agradecer isso aqui, essa foto da equipe que participou desse abate, né, esse ano, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas são necessárias, tá? Então, agradecer ao pessoal do setor Jarauá, né, que são esse pessoal aí, com uniformezinho, tudo bonitinho. A equipe técnica do Instituto Mamirauá, que participou junto comigo também. João Paulo, Paula, as meninas do meu grupo, né, Fernanda, Joyce, João Jacaré, que é comunitário e é nosso técnico de campo, que ajuda muito, né? Então, agradecer esse pessoal e para vocês terem uma ideia de quantas pessoas são envolvidas para a gente conseguir desenvolver esse sistema de manejo, tá bom? Eu acho que é isso. Espero ter colaborado, espero ter sido compreendido, tá, ok? Obrigado, pessoal. Fico à disposição aí para a gente bater um papo. Obrigado, Diogo. E agradecer pela excelente palestra. Agora a gente vai abrir para as perguntas, certo? Surgiram muitas perguntas, muita gente elogiando a palestra. Sensacional. Rico em conhecimento aqui para o nosso evento. Eu agradeço mesmo, de verdade. Aqui, a primeira pergunta, Diogo, é da Alessa. Ela pergunta o seguinte: como é feito o abate de jacarés? Tá, o abate, vamos lá. Bom, os animais eles são capturados na noite, né, como eu falei, né, porque é o período que a gente consegue localizar os animais, né, e capturar. Então, eles são capturados no início da noite até meados da madrugada. Então, eles são capturados, são levados para um flutuante anexo daquele abatedouro, tá? E eles ficam esperando, perdão. Eles ficam esperando até o amanhecer para o processo de abate ser feito. Então, os animais são limpos, entram no abatedouro, eles recebem um tiro com a pistola pneumática, que é aquela pistola concussiva, tá? Que é aquela mesma pistola que se utiliza em abate de bovino, abate de caprino, enfim, né? Aquela mesma pistola. Leva o tiro, né? Sofrem sensibilização. Ele é feito um corte na parte superior, né? Na base do pescoço do animal, que já é por ali que é feita a sangria, que os grandes vasos do jacaré eles passam nessa parte aqui dorsal.
e ele é inserido uma haste metálica no interior da espinha do animal, da coluna do animal, para que ele não tenha reflexo, né? Porque os répteis, né, ao contrário dos outros animais mais tradicionais de abate, mesmo com o tiro da pistola, mesmo com a sangria, eles passam muito tempo tendo reflexo, né? Então é muito comum ver nos lugares que não é feita essa desmedularização com a haste metálica, que o animal fique se mexendo muito tempo, mesmo estando morto já, né? Então ele leva o tiro da pistola, é feito o corte para a sangria e é inserida uma haste metálica na coluna para o animal parar de ter reflexo, né? A partir daí ele segue um processo muito similar a outras espécies, né? Feita a esfola, corta a cabeça, corta as patas e feita a evisceração. Obrigado. A segunda também é da Alessa. Ela pergunta o seguinte: existe uma forma de insensibilização específica? Acredito que você acabou de responder. Legalmente é obrigatório o uso da pistola pneumática. A terceira pergunta é da Nathalie. Ela pergunta o seguinte: como é o consumo desse tipo de carne nas outras regiões do Brasil? É bem aceita? Tá. Não tenho propriedade para falar assim, de todas as regiões do Brasil em relação ao consumo de carne. Culturalmente, o que é que a gente escuta aqui? A gente escuta até hoje, inclusive, muito se falar que no Amazonas não se consome jacaré. Mas a gente fez várias pesquisas durante muito tempo que a gente viu, sim, que existe o consumo. Só que existe uma questão cultural muito importante na questão do jacaré aqui. Jacaré, ele é muito associado a más condições sanitárias, então as pessoas em geral associam jacaré a lama, né, a lugar de água parada, esse tipo de coisa. Então as pessoas já têm uma reação mais de receio em consumir o jacaré. E também em alguns locais existe a questão mais social, que o jacaré é associado a baixo recurso da pessoa. Por quê? Como existe muito peixe aqui, as pessoas preferem sempre consumir o peixe. E quando alguém consome jacaré, é como dizer, não tenho condições de ter peixe. Então existe essa questão em alguns locais. Mas a gente fez várias pesquisas, a gente viu que existe o consumo e a feira foi muito bem aceita. As pessoas compraram muito bem. Então a gente comprovou que de fato existe o consumo. Ele é feito de uma maneira um pouco escondida, no sentido de não quero ser julgado por consumir o jacaré. Mas existe o consumo, sim. Em outros locais do Brasil, eu sei que existe o consumo de outras espécies, né, principalmente as espécies que são criadas em sistemas intensivo e semi-extensivo no Brasil, que é o jacaré do papo amarelo e o jacaré do Pantanal. Tá? Sei que existe o consumo em outras localidades, mas não sei te falar qual o nível, qual a escala que é consumido. Eu acredito que seja bem consumido, bem aceito. Talvez não sejam mais disseminados, porque são carnes que têm alto valor, né? São carnes que são bem caras, que infelizmente não conseguem atingir todos os nichos da população. A quarta pergunta, Diogo, é também da Nathalie. Com essa situação de coronavírus, você acha que houve alguma diminuição no consumo desse tipo de carne por medo das pessoas de experimentarem algo diferente? Tá. Essa questão do corona é uma questão que vai ter que ser muito bem trabalhada por nós que trabalhamos com manejo extensivo. Já tive discussões em vários grupos, outras lives, até de ver assim, organizações grandes e sérias de, por exemplo, falar em proibir o consumo e o comércio de animal silvestre no mundo. Então, assim, eu acho que tem que ter o cuidado em relação de como a gente entende essa questão do corona. Bem a grosso modo, o que a gente vê, o que eu tenho visto é que as pessoas estão confundindo muito a questão ambiental com a questão sanitária, tá? Então, por exemplo, no caso do corona, né, que surgiu lá teoricamente do mercado úmido, a gente vê que são as condições sanitárias que são horríveis, né? E as pessoas estão associando a ser animal silvestre. Na realidade, não é. A gente tem, além do corona, que surgiu possivelmente dessa questão, a gente também teve gripe suína, a gente teve gripe aviária. Então, independe de ser animal doméstico ou silvestre. A questão é que tem que existir um controle sanitário rigoroso, tá? Então, eu acredito que se a gente não começar a trabalhar desde agora em educar as pessoas quanto a, olha, o importante é que seja um produto bem elaborado, bem obtido,
Não importa se ele é silvestre ou doméstico. Importa que ele seja um produto que está legalizado do ponto de vista ambiental, que ele é sustentável do ponto de vista ambiental e também que ele está atendendo aos critérios sanitários para consumo. Tá? Então, eu acho que sim, é um risco que pode existir do corona acabar fazendo todo animal silvestre passar a ser vilão, né, nessa questão. Então, eu acho que é fundamental a gente começar a trabalhar desde agora em esclarecer a população sobre o que é uma coisa e o que é outra. A quinta pergunta é da Larissa. Ela pergunta: observando segundo o Market Mix, produto, preço, promoção e praça, como podemos caracterizar o consumo desse tipo de carne na região? Tá. O consumo dessa carne. Numa escala, que é a escala que a gente abateu, né, uma pequena escala, a gente consegue ter um mercado, um consumo bem local. Tá? Tefé é o município mais populoso daqui, né, dessa região, que é a região, digamos assim, de abrangência da reserva, né, uma região próxima. É o maior município, ele tem por volta de 50 mil pessoas, então é um município pequeno ainda. Os outros municípios são municípios aí com 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, se a gente for considerar, né, que não é todo mundo que consome, né, é uma parcela da população, vamos colocar que seja 30%, 40%, 50%, a gente futuramente, com a escala de produção no máximo, muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer esse escoamento da produção somente nessa região aqui. Vai ter que ser para outros locais mais populosos, possivelmente para Manaus, né, que é a capital, que tem muito mais pessoas, e que aí vai ter condições de aí preparar o produto com outras características, né? A gente, como eu falei aqui, a gente tem uma infraestrutura muito deficiente. Então, por exemplo, aqui a gente não pode pensar em embutidos, não pode pensar em outras formas de preparação que agreguem valor e que atinjam outro nicho de mercado. Então, do meu ponto de vista, o que é que vai acontecer? Pequenas escalas, a gente consegue, sim, com um marketing razoável, nada muito oneroso, muito difícil de fazer. Divulgação normal, divulgação de feira, divulgação no meio popular mesmo, a gente consegue escoar uma produção numa escala pequena. Quando a escala de produção aumentar, a gente vai ter que enviar para outros locais, possivelmente em Manaus, e lá ele vai ter muito mais condições de se aproveitar de diversas estratégias de marketing, porque ele vai ter muito mais condições de ser preparado de diversas formas e atingir públicos diferentes. Tá? Então, pequenas escalas a gente consegue atender aqui com uma ação de marketing simples, mas com a maior escala a gente vai ter que sim que ter mais trabalho com logística e mais trabalho com marketing, inclusive com mais trabalho também de beneficiamento para a gente ter produtos diferenciados. Excelente. Deixa eu procurar aqui. Pronto. A sexta pergunta da Alessa é uma atividade rentável? É uma produção que é mais vantajosa para vender local ou possível exportá-la? Tá. Essas populações que fazem o manejo, elas são, em geral, muito dependentes da pesca. Tá? A pesca aqui ela tem uma característica que é o seguinte: é muito rica, tá? As pessoas têm muitas espécies comerciais de peixe que pescam, mas, em geral, os pescadores eles recebem uma receita muito pequena. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, espécies comerciais de peixe saírem da reserva por valores aí de R$3 o quilo, R$2 o quilo, que é muito pouco, e chegar em centros comerciais maiores como Manaus por 12, 15, R$20 o quilo. Tá? Então, essa população, ela consegue pescar quase o ano todo, mas elas têm, em geral, uma receita pequena. Tá? Um outro ponto é que a pesca tem a época de defeso. Né? Então, as principais espécies comerciais, elas, durante um período do ano, 2, 3 meses, dependendo da espécie, fica proibida a pesca para as espécies poderem reproduzir e não ter sobreexploração da pesca. Então, essas populações que são muito dependentes da pesca, elas acabam tendo um período do ano que elas têm a sua qualidade de vida muito reduzida. Eles ficam muito dependentes, por exemplo, do seguro defeso, que é o seguro fornecido para pescadores artesanais. Então, o manejo de jacaré, assim como o manejo de outros recursos naturais, ele é rentável, mas ele não é muito rentável.
tá? Ele tem uma margem de lucro que, se a gente conseguir estabelecer preços e conseguir estabelecer processos que a gente já conseguiu, a gente vai ter uma margem de lucro de 20%, 30%, talvez até uns 40%, que não é a maior margem de lucro do mundo, mas é uma atividade que tem um papel importantíssimo para a diversificação produtiva das comunidades, tá? Então, ela, mais do que fornecer uma margem de lucro alta, ela fornece a possibilidade de um lucro no momento que as comunidades não têm outra possibilidade. Então, comunidades que dependem muito da pesca, se não tiverem como pescar, vão fazer o quê, né? Então, com o desenvolvimento de sistemas de manejo, essas populações passam a ter mais uma opção, tá? Então, sim, é rentável, não é muito rentável, tá? Ninguém vai ficar rico ou vai viver só de manejo de jacaré. Mas é fundamental, é importante, futuramente pode ser fundamental, na realidade, para ser uma questão de diversificação de produção dessas comunidades. Excelente, Diogo. A próxima pergunta é da Joseli. Tem alguma suplementação, alimentação para o engorda? Tá, não. Na realidade, como eu falei, esses jacarés são animais de vida livre, tá? Então, são animais que vivem na reserva. A gente não tem controle sobre o que eles comem, como eles se reproduzem. São animais que estão sendo explorados, animais de vida livre, animais selvagens que são capturados, né, e são abatidos, né? Dentro daqueles processos, daqueles critérios técnicos todos. Mas não são animais que têm a ação humana nos processos produtivos, né? Não são animais que recebem alimentação ou que existe controle de reprodução, nada. São animais selvagens em situ, né? Em seu ambiente. Josué pergunta: na sua opinião, é possível a atividade se desenvolver para outros estados de forma semi ou extensiva ou intensiva? Tá. Eu acho que o manejo extensivo no Brasil ele tem um potencial muito grande ainda. Não só de jacaré, tá? Mas falando em jacaré, como eu falei para vocês, o manejo extensivo está associado a comunidades tradicionais, né? Então, legalmente, pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o manejo extensivo só pode ser realizado por comunidades tradicionais em algumas categorias de unidade de conservação. Então, se a gente pegar o número de unidades de conservação que tem no Brasil e a gente vê que as espécies de jacaré, tem pelo menos uma espécie de jacaré em cada uma dessas, não vou dizer que todas, obviamente não são todas que têm potencial, tá, pessoal? São poucas, inclusive, que têm quantidades, populações de animais viáveis para serem explorados. Mas, com certeza, existe potencial para manejo extensivo em outras unidades de conservação no Brasil. Não só de jacaré, tá? A gente tem outras espécies que, futuramente, com o desenvolvimento de pesquisas, o jacaré talvez aqui tenha mais legislação de base, né? Então, outras espécies ainda não têm especificidade de como ser exploradas. Mas, sim, existe potencial a ser trabalhado para isso futuramente. Hoje em dia, ainda pouco. Do ponto de vista de sistema intensivo, a legislação só fala que você tem que fazer, que os sistemas intensivos só podem ser realizados nas áreas de ocorrência do animal, tá? Então, por exemplo, aqui na região, no Amazonas, se a gente for querer criar jacaré, a gente só pode criar jacaré-açu e jacaré-tinga. A gente não pode criar, por exemplo, jacaré do papo amarelo, que é um jacaré que ocorre, por exemplo, aí na região de Pernambuco, na região Nordeste. Então, para sistema intensivo na região Nordeste, seria o jacaré do papo amarelo, tá? Na região do Centro-Oeste, seria o jacaré do Pantanal, e por aí vai, né? Então, existe potencial. Os sistemas intensivos são mais fáceis, no sentido legal, de serem implementados, tá? O sistema extensivo precisa ser muito bem trabalhado ainda, mas acredito que em médio e longo prazo a gente tem um potencial a ser explorado, sim. A nona pergunta é da Joeline. Diogo, como é feito o controle de zoonose nos animais? Tá. Não existe controle de zoonose ao longo da vida do animal, né? A gente não tem como fazer isso porque são animais de vida livre. O que a gente faz nas capturas científicas que a gente faz, né, aquelas capturas de fêmeas no ninho, também capturas que a gente faz à noite, para ver a estrutura, né, da população, ver quantos animais tem, ver se é macho, se é fêmea e tal, a gente aproveita exatamente para fazer uma análise geral das condições de saúde, né, visíveis do animal. No abate, existe o acompanhamento de um técnico veterinário, né, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, que vai ver ali critérios que são apresentados em legislação. Então, é muito similar a outros animais de abate, né? Então, vai ver ali se tem algum tumor, se tem algum sinal de doença,
né, se tem algum sinal de inflamação, se tem algum parasito estranho, né? Então existe todo um critério para ver no momento do abate se tem algum sinal, né, de contaminação por alguma doença. E depois a carne passa exatamente por aquele sistema, aquela análise microbiológica e fisicoquímica, né, para saber se tem salmonela, para saber se tem coliformes, enfim. Então não existe um acompanhamento, não tem como ser feito um acompanhamento prévio, né? É feito acompanhamento no momento do abate e no momento do beneficiamento da carne. A 10ª pergunta é uma pergunta minha, Diogo. Como é tão interessante, né, o tema de silvestre na zootecnia, eu fiz a pergunta referente ao Mamirauá. Se existem estágios para a zootecnia e quais são os principais requisitos? Tá. A gente é dependente muito, a gente é uma organização social que recebe orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente depende muito do orçamento disponibilizado para a gente poder ofertar bolsa, poder ofertar estágio, tá? Atualmente, a gente tem os funcionários contratados, pesquisadores, técnicos contratados, e tem bolsistas PCI, né, bolsistas do CNPq. Então, sempre que existe no orçamento a possibilidade, são ofertadas bolsas no site do Mamirauá. Eu vou até voltar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada aqui, pessoal, no site do Mamirauá, tá? Sempre que existe bolsa, que existe possibilidade de contratação, ou bolsa, ou estágio, a gente divulga aqui. Então, pode entrar aqui, pode olhar também no Instagram do Instituto Mamirauá, tá? E quem quiser também pode falar comigo, tá? Pode mandar mensagem lá para o meu e-mail, mandar mensagem no Instagram, que eu tô sempre por ali. Mas, sim, existe programa de estágio, existe programa de bolsa, mas dependente de orçamento. Eu, atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que eu devo submeter nos próximos meses, e dentro do projeto, eu vou pedir orçamento para estagiário. Não é nada certo, o projeto tem que ser obviamente, aprovado, né? Mas quando tem orçamento, sim, existe a possibilidade de estagiar, a possibilidade de ser bolsista. No Mirauá sempre que possível, recebe pesquisadores, graduandos, enfim. Obrigado, Diogo. Tem aqui as 2 últimas perguntas, que é a do Rafael. A primeira é a seguinte: o que é feito com as vísceras e os resíduos de abate do jacaré? Tá. Isso é um dos pontos que a gente está discutindo internamente aqui do grupo técnico, de fazer exatamente essa revisão de legislação. Porque é o seguinte, acho que deu para entender mais ou menos o contexto da gente. A gente está numa região bem isolada, tá? Para você ter uma noção, o município de Tefé, que é onde foi comercializado, né, que é o maior município, ele fica aproximadamente a 70 quilômetros dessa área de abate, por via fluvial, né? Então é barco é lento, né, e é caro. Então é bem complicado isso. A gente tentou argumentar que não teria problemas o descarte de vísceras no rio, porque foram feitas uma série de pesquisas aqui. A gente tem um engenheiro ambiental, um tecnólogo de saneamento, que fez pesquisas que mostraram o seguinte: a vazão do rio é tão grande que a quantidade de víscera é muito pequena. Ela dilui muito fácil, víscera, sangue, enfim. E são animais que são de vida livre, então a gente não vai estar jogando na natureza nada que já não estivesse lá. E um outro ponto, o abate ele é muito pontual ao longo do ano, não é uma atividade que todo dia vai estar tendo abate, né? A gente vai ter talvez uma semana no começo do ano e uma semana no final. Então a quantidade de resíduos do abate é muito pequena. Então não traria problema que ela fosse descartada no rio. O rio é muito grande, o rio tem uma vazão enorme, não tem problema, né? Só que o órgão ambiental não permitiu, né? Disse que não podia. E aí o que é feito? As vísceras são colocadas em recipientes, né? Em bombonas, em tanques, é trazida de volta para a cidade e vai para o aterro sanitário. Então, assim, do ponto de vista da gente, o que é mais danoso ao ambiente? Você trazer víscera para um ambiente que ela não estava e colocar no aterro, ou você descartar uma quantidade muito pequena, né? Por cada animal é mais ou menos uns 5 ou 6 quilos de víscera, é pouco. No rio, que a vazão é tão alta que a víscera não vai chegar nem no fundo do rio, né? As piranhas vão comer tudo antes de chegar no fundo. Então, é um ponto a ser discutido ainda, mas que nesse momento o que é feito as vísceras são coletadas e são levadas para um aterro sanitário.
final, a última pergunta é: esses jacarés abatidos legalmente têm licença para comercializar em outros estados? E a carne de jacaré é mais ou menos perecível comparado com a do peixe e de aves? Tá. O abatedouro que a gente tem, ele tem o serviço de inspeção estadual, tá? Então, os produtos que são obtidos nele só podem ficar no estado. Então, para fins comerciais, não pode sair, tá? Se você comprou a carne aqui no estado, você pode pegar uma guia de trânsito, que é emitida pelo IBAMA, e você pode transportar para consumo próprio. Mas para, por exemplo, revender para outro estado, a gente não pode. O que é que pode acontecer? A gente conseguir, no futuro, atender legislação federal, e aí a gente ter o CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, e aí sim pode ser enviado para o resto do país, ou a gente conseguir obter pelo Estado do Amazonas o registro no SISB. O SISB é um sistema meio unificado de serviço de inspeção, que o Amazonas, inclusive, acho que até fez a solicitação já, que, bem a grosso modo, não é minha área de atuação, mas é como se o Estado, entrando no SISB, o serviço de inspeção estadual ele passa a ser reconhecido ou passa a ter equivalência com o serviço federal. Então, se o Estado for aprovado, a gente que tem o serviço de inspeção estadual passa a ser considerado, passa a funcionar como CIF. Então, a gente sim poderia mandar para outros estados. Então, nesse momento, não. Nesse momento, só pode comercializar dentro do estado do Amazonas por causa do abatedor. Finalizou no caso, Diogo? Não sei se travou para mim. Tá me ouvindo, Diogo? Oi, desculpa, não te ouvi. Tá me ouvindo agora? Tô, agora melhorou. Pronto. No caso, cortou aqui para mim, eu realmente não escutei. Você chegou a finalizar a resposta da pergunta? Tu perguntou só se não podia ser comercializado. Ah, desculpa, tu perguntou sobre se é perecível, né? Desculpa, eu esqueci. Pelas análises que a gente fez análise de vida de prateleira para resfriado, tá? E demonstrou que ele é muito similar a pescado, né? Ele passou o tempo muito similar ao peixe. Então, não vou lembrar de cabeça agora, foi a nossa pesquisadora Joyce, que é zootecnista também, que fez essa análise. Então, demonstrou que ele é bem similar a peixe, para a questão de durabilidade do resfriado. Se eu não me engano, desculpem não ter essa informação, mas eu acho que foram 12 dias. 12 dias resfriado, ele está em condições de consumo ainda. Ok, Diogo. Gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade, né, e atenção ao evento e com essa riqueza de informações aí, esclarecendo também as dúvidas. Foi uma palestra brilhante. A gente queria também agradecer a todo mundo que participou, né, do evento até hoje, que estava aqui conosco até agora. E aí, gente, a gente queria fazer uma foto com todos vocês, então liguem as câmeras. A gente gostaria de registrar esse momento, né, desse evento, que para a gente é um marco e um crescimento na área da zootecnia, também está abordando essas áreas, e mesmo sendo já existentes, para alguns é nova, né? Então, tá aí a zootecnia crescendo, se inspirem nesses profissionais, vamos embora.